Telespectadoras, telespectadores da Rede Previdência, seguimos com a série de entrevistas da parceria da Rede Previdência com a APREV, a Associação de Advogados Previdenciaristas de Pernambuco. E hoje nós temos o doutor, já conhecido nosso, né, João Paulo Pedrosa. João Paulo Pedrosa já esteve várias vezes aqui na Rede Previdência, já esteve, inclusive já comandou uma série de animação maravilhosa, fez um sucesso incrível aquela série, com animações sobre a aposentadoria rural, né? João Paulo, muito obrigado você vir mais uma vez aqui, dessa vez na série de entrevistas dos intelectuais da advocacia previdenciária pernambucana, que produziram esta revista da APREV, que inclusive está disponível no link da APREV para download. Está muito interessante, como eu tenho dito, eu tive o prazer de coordenar, e o trabalho de João Paulo é sobre ativismo judicial no tema previdenciário nos tribunais superiores. Deixa eu ler aqui o título: Ativismo judicial nos tribunais superiores em matéria previdenciária. É o título. João Paulo, mais uma vez bem-vindo. O que é que te motivou a abordar esse tema? Bom dia, Ricardo. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente o convite. Eu não tinha tido a oportunidade ainda de lhe agradecer, assim, presencialmente não, mas ao vivo. Queria agradecer demais pelo seu empenho, ter sido coordenador dessa revista da APREV, ter dispensado seu tempo para nos ajudar, para botar esse projeto para frente. De coração mesmo, eu quero lhe agradecer. Eu tinha dito ao pessoal da APREV que foi magnífico essa ideia que você teve, e ter tocado esse projeto para frente, para botar todos esses conhecimentos nessa revista e disponibilizar para o público em geral. De coração, eu fiquei muito grato por esse trabalho realizado pela sua coordenação. Com relação ao tema que eu escolhi, me despertou a atenção uma palestra que eu assisti no dia 10 de março de 2020, eu lembro bem dessa data, porque foi a última palestra que eu assisti presencialmente antes da pandemia explodir aqui no Brasil. Foi uma palestra do José Antônio Savares, lá na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, na ALEP. Ocasião esta que a APREV estava fazendo as homenagens do Dia do Advogado Previdenciário, distribuindo as medalhas de honra ao mérito. Eu estava presente para ser homenageado e fui brindado com uma espetacular palestra do José Antônio Savares, e nessa palestra ele tocou nesse assunto, no assunto do ativismo judicial conservador, e ele indagava justamente que ele não entendia o porquê dos nossos tribunais superiores ser tão conservador quando se fala em matéria previdenciária. Ele citou alguns exemplos, geralmente quando os tribunais, o STF, o STJ, tinham a oportunidade de fazer algo diferente e que só pesava, por exemplo, o público, só pesava, por exemplo, o dinheiro público, só pesava o governo e só pesava as partes hipossuficientes. Era uma tendência dos tribunais decidirem favoravelmente ao governo por conta de orçamento, por conta de dinheiro, só que ele se posicionava claramente contrário a isso, esse ideal dos tribunais superiores, e aí isso me chamou muita atenção, e eu resolvi, rapaz, eu vou estudar sobre o tema, aprofundar mais e tentar escrever algo sobre o assunto. E quais foram os achados, quais foram as conclusões, quais foram os principais aspectos que você abordou no seu artigo? Pronto, o que eu percebi foi o seguinte: existe hoje uma clara diferenciação quando a gente fala de conservadorismo entre o STF e o STJ. Os dois ainda, eu considero os dois ainda conservadores, né? Quando eles têm que realizar algo previdenciário, só pesam muito a questão do impacto financeiro que aquela decisão deles vai causar para a Previdência Social. Isso ainda é muito sopesado pelos dois tribunais, mas principalmente pelo STF. Eu percebi que o STJ, ele ainda consegue fazer um certo ativismo pró-segurado.
o STJ ainda tem boas decisões pró-segurado, mas, infelizmente, boa parte dessas decisões pró-segurado do STJ, quando vão ao STF, o STF dá aquele balde de água fria em cima e termina derrubando. Nós tivemos uma decisão clara sobre isso, apenas para exemplificar isso que eu estou falando, a respeito da desaposentação. O tema chegou no STJ, o STJ foi favorável à desaposentação, chegando no STF, o STF jogou um balde de água fria e desaposentação só vai ser permitida se houver previsão legal sobre o assunto. Nós não temos previsão legal sobre o assunto. Então, foi um belo de um balde de água fria que jogou na cabeça dos previdenciaristas. Nós temos um outro tema. Ô, João, antes de você falar sobre outro tema, sabe uma coisa que eu achei muito estranha na desaposentação? É que o STF começou julgando favorável, aí depois teve um pedido de vistas e, de repente, assim, surpreende. A discussão era qual era o critério. E, de repente, deu uma virada muito estranha e rejeitou a desaposentação, né? Verdade. Eu acho o lobby que a Procuradoria Federal do INSS faz lá no STF gigantesca. Principalmente quando o impacto financeiro é muito grande, como seria o caso da desaposentação. Como eu ia falando, Ricardo, tem um outro tema que ainda não foi julgado no STF, mas eu fico meio que com o pé atrás. Por exemplo, a questão da grande invalidez, né, do adicional de 25% em qualquer aposentadoria, que a TNU já vinha concedendo, o STJ decidiu sobre o assunto e também disse que teria direito, e aí o tema está lá suspenso no STF, aguardando o julgamento. Contudo, alguns bastidores que, nas pesquisas que eu fiz, alguns bastidores dão a entender que o STF vai fazer o mesmo que fez com a desaposentação. Não é certeza ainda, teremos que aguardar o julgamento, mas, infelizmente, são alguns exemplos de ativismo que eu vejo do STJ, o STJ tentando fazer algo diferente, tentando implementar algo favorável, algo pró-segurado, mas o STF, ele reza muito bem a cartilha do governo. Ok. E, João, se a gente faz, então, o principal argumento, me parece que é o interesse público, é a questão financeira, isso não seria um argumento extrajurídico? Ou seja, assim, como se o poder judiciário estivesse virando poder executivo, porque quem tem que se preocupar com finanças é o poder executivo. Ele tem que se preocupar tanto com despesa quanto com receita. Então, se muitas vezes, primeiro é muito subjetivo. O que é que está faltando? Isso vai ter um impacto nas finanças públicas. Mas será que, ao se provocar aquele impacto, será que aquele impacto nas finanças públicas não é mais saudável do que outros que são feitos de forma, vamos supor aí, privilégios para bancos, não tributação, sonegação, né? Então, assim, o critério jurídico, o critério genérico de que tem impacto grande nas finanças públicas é uma questão política, e quem tem que resolver isso é o governo, no sentido de que ele é que tem que procurar fontes para financiar uma despesa grande ou cortar de coisas desnecessárias para garantir direitos essenciais. Né? Não estaria, então, o judiciário fazendo o papel do executivo? E mais, quando judiciário e executivo começam a pensar com a mesma preocupação, não morre o judiciário, que é justamente um contrapeso para aquelas políticas dos governos, né? É o último questionamento que eu te faço. Aproveito para pedir a você para, depois de emitir suas opiniões, dar suas palavras finais. Certo. Ricardo, sobre esse assunto que você falou, eu acho o seguinte: primeiro, eu acho que o judiciário deveria colocar menos na balança essa questão do impacto financeiro. Você bem falou aí que existem outras despesas previdenciárias gigantescas. Recentemente, nós tivemos
nós tivemos uma atualização do débito dos clubes de futebol do Brasil com a Previdência Social. Nós temos clubes de massa, como o Flamengo, o Corinthians, que chegam a dever R$ 1 bilhão à Previdência Social. E esses clubes ficam fazendo renegociações, repactuações. E quando você vai olhar os jogadores, toda semana, todo mês, você vê esses clubes gastando milhões na compra de novos jogadores para disputar campeonatos, mas não tem dinheiro para pagar a Previdência. A mesma coisa bancos. No governo Temer, sem querer entrar em política, mas só um dado claro, no governo Temer teve uma renúncia fiscal de mais de R$ 500 milhões que a Previdência fez com o Banco Itaú. A gente não está falando de um coitadinho que não tem dinheiro para pagar a Previdência, a gente está falando de um dos maiores bancos privados do Brasil. Então, assim, é muito fácil você abdicar dinheiro de um lado, você faz renúncias fiscais previdenciárias absurdas para grandes empresas, e aí, quando vai sopesar o coitado do segurado, aquele pequenininho, com o governo chega armado até os dentes no Supremo, diz, o impacto financeiro é esse, você vai causar um rombo na nossa Previdência Social. Mas ele não coloca, do outro lado, essas renúncias que o governo faz. Então, infelizmente, o Supremo, quando ele vai analisar esse impacto financeiro, ele só analisa um lado. Essa decisão minha vai tirar quanto da Previdência? Ele não analisa o outro lado. Tudo bem, vai tirar X. Mas e por que você, já que ele está fazendo essa análise que ele não deveria fazer, essa análise financeira que seria do Executivo, ele deveria fazer a análise completa. Olha, governo, essa decisão minha vai causar esse impacto, mas se você parar de fazer renúncia, mas se você cobrar realmente, efetivamente, quem lhe deve, você consegue cobrir isso, esse buraco, digamos assim, que essa decisão vai causar. Mas, infelizmente, eu digo muito o seguinte, que é uma análise capenga, é uma análise torta, é uma análise feita apenas de um lado, não faz com todo o arcabouço do débito previdenciário. Então, eu tenho visto isso. O STJ, ele ainda é um pouco conservador, mas quando ele coloca um pouquinho as unhas de fora para decidir pró-segurado, infelizmente, o INSS ele sempre tem conseguido, através do recurso extraordinário, levar essas discussões para o nosso Supremo, e o nosso Supremo ele tem sido muito, muito pró-governo, e aí eu não vou falar só na área previdenciária, mas a imensa maioria das áreas, quando tem discussão, aumentar gasto público, outra coisa, geralmente, eles ficam pró-governo para não aumentar os gastos públicos. Então, já aqui me despedindo, agradecer novamente, Ricardo, a você, agradecer à Prev por essa revista, a você pelo brilhante trabalho de conduzir essa revista, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria também com a Rede Previdência, espetacular os vídeos que a Rede Previdência tem divulgado, semanalmente, diariamente eu tenho visto vários colegas nossos, e aqui mais uma vez, eu gostaria também de lembrar, né, a quantidade de bons previdenciaristas que nós temos no estado de Pernambuco é impressionante. Eu agora, como diretor da APREV, ontem nós tivemos a primeira reunião da nova diretoria, a gente comentou isso na reunião, a quantidade de bons previdenciaristas que nós temos no estado de Pernambuco, e a APREV, você também, através da Rede Previdência, está sabendo bem aproveitar isso. Mais uma vez, muito obrigado pelas oportunidades, obrigado por tudo isso, obrigado pela revista, por estar sempre conosco. Eu que agradeço, João Paulo. Primeiro, parabenizar pelo tema, tema importantíssimo. Agradecer a você por ter compartilhado conosco seus conhecimentos aqui, e agradecer a você, porque eu sei que nesse horário você está aí com um escritório cheio de pessoas da área rural atendendo, então você precisou encaixar aí um tempinho para a gente, eu sei que foi um esforço, então agradecer esse momento para você compartilhar com os segurados e com a advocacia nacional esse conhecimento. Eu te digo que eu fiquei muito honrado com o convite da gestão passada, né? Nas pessoas de Núbia e Rosete, que me convidaram que me propuseram essa tarefa maravilhosa que foi coordenar a revista. E, então, até aproveitar e a você, que, sim, é verdade, Pernambuco tem brilhantes advogados,
se somam a outros brilhantes nacionais que a gente tem, inclusive, aqui na Rede Previdência, né? Tem estado muito, vários outros. E aí, dá os parabéns a você e à nova diretoria pela eleição, pela confiança, pela legitimidade depositada pela advocacia previdenciária e desejar a você e à gestão que se inicia um grande sucesso. Valeu aí, um abraço. Valeu, Ricardo.